Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade então aos nossos estudos. Na última aula, nós começamos a falar sobre a questão do teatro brasileiro. A gente falou sobre a renovação do teatro brasileiro e falamos sobre Nelson Rodrigues. Então, a gente viu na última aula que, assim como nós estávamos vendo a questão do modernismo brasileiro, essas ideias que a gente viu começando lá na década de 20, com a Semana de 22, elas só vão ser aplicadas no teatro 20 anos depois, ou seja, lá em 1940. Até então, o teatro que era feito no Brasil, ele representava muito as comédias de costumes, né, que eram comédias que contavam ali coisas corriqueiras do dia a dia, e também os textos, adaptações de textos estrangeiros, né? Então não havia muito espaço para textos originais que contassem mesmo coisas mais ligadas à cultura brasileira, que era algo, essa valorização da cultura brasileira, que era algo pregado pelo movimento modernista, isso ainda não estava presente no cenário do teatro. É em 1943 que a gente tem o marco dessa renovação do teatro brasileiro, que é a montagem da peça Vestido de Noiva, escrita por Nelson Rodrigues. E nós estudamos um pouquinho sobre Nelson Rodrigues na última aula, né? Falamos ali sobre como ele tinha essa questão de retratar, né? Tinha uma característica de retratar ali a classe média baixa brasileira, especialmente ali do Rio de Janeiro. Que tinha muito essa questão, era muito ligada ao sarcasmo, era ligado também, representava ali os conflitos familiares dessa classe social, dessa classe média. E aí nós falamos um pouquinho também sobre essa peça, Vestido de Noiva, e sobre algumas outras características, né, do texto de Nelson Rodrigues. Hoje nós vamos focar, então, em outro dramaturgo que é muito importante para a literatura brasileira, para a cultura brasileira como um todo, que é Ariano Suassuna. Suassuna, ele foi um advogado, professor e dramaturgo, que nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Como nós estudamos também lá nas nossas primeiras aulas, né, que a gente estava falando sobre o modernismo e o pré-modernismo, após a abolição da escravidão, houveram muitas revoluções, né? O Brasil passou por momentos assim políticos muito conturbados, que se estenderam assim durante anos. E foi durante a Revolução de 30 que o pai de Suassuna acaba sendo assassinado. E ele começa então a se mudar bastante com a sua família. Eles vão para Taperoá, depois eles se mudam para Campina Grande, e já quando o Ariano era adolescente, eles vão morar em Pernambuco. E é em Pernambuco que Suassuna ingressa, né, na faculdade de Direito. Ele se forma ali na década de 40, durante esse período que estava havendo essa renovação do teatro brasileiro, que a gente começou a estudar na aula passada. Mas mesmo assim, tendo escolhido fazer essa faculdade, ele já demonstrava um interesse maior pela questão da escrita do que pela questão da advocacia. Já tinha mais uma inclinação mais para a cultura. Tanto que foi nesse período, durante a faculdade, que ele funda ali, junto com alguns colegas, o Teatro do Estudante de Pernambuco. Então, assim, ele tem alguns depoimentos, assim, que a gente acha na internet, que ele fala que ele não levava muito jeito para a advocacia. O negócio dele mesmo já era escrever, e ele já demonstrava esse interesse mesmo estando ali cursando essa faculdade que era muito difícil, mas ainda assim ele estudava, mas acabava conciliando ali sempre essas iniciativas mais voltadas para a cultura. É em 1947 que Suassuna vai escrever a sua primeira peça, chamada Uma Mulher Vestida de Sol. Nessa história, a gente percebe ali algumas características da obra de Suassuna, que são vistas, né, em outros textos escritos por ele, que é a questão da ambientação no Nordeste. Vai ter uma temática também muito voltada, às vezes, para a questão da miséria ou para a questão também
da briga por terras, né, no Nordeste. A gente tem também uma característica que a gente consegue observar na escrita, né, dessa peça, que é a ligação com a fé e a ligação especialmente com o catolicismo, porque esse texto, né, Uma Mulher Vestida de Sol, ele se encerra com um trecho do livro bíblico do Apocalipse. E essa menção, né, à Bíblia e menção especialmente, como eu falei, né, à fé, mas especialmente ao catolicismo, isso vai ser muito recorrente na obra do Suassuna. Ele também foi um dos idealizadores do movimento armorial, que abrangia, né, tinha ali diferentes tipos de arte. O movimento armorial, ele era um movimento que incentivava, então, vários tipos de arte, de dança, música, escrita. E a característica, né, principal desse movimento é algo que é muito visto nos textos do Suassuna também, que é a junção do erudito com a cultura popular nordestina. Então, ele idealiza esse movimento que enfatiza essa vontade que ele já tinha, que é de fazer essa valorização da cultura nacional, especialmente da cultura nordestina. Essa questão, né, dessa valorização da cultura nacional, ela é muito presente em todas as falas do Suassuna, não apenas nos textos e nas peças que ele escreveu, mas também nas palestras. Tem muitos vídeos de coletivas, daí, de palestras que ele dava que circulam, né, pela internet. E isso é algo que ele fala sempre de uma forma muito bem humorada, mas que ele deixa bem claro também essa importância da valorização da cultura nacional. Ele tem uma crítica muito forte à cultura norte-americana por conta da forma como ela é imposta como um padrão. E ele defende, né, que isso não pode ser, né, isso não é algo que seja aceitável. Ele até fala, né, que não é que ele negue a cultura do exterior, ele consumia, né, a cultura do exterior, tinha influências ali de escritores de outros países, tinha amizades também com escritores de outros países, mas que o que ele criticava era essa questão dessa imposição da cultura, principalmente na cultura norte-americana, como uma cultura padrão. Procuro fortalecer a nossa cultura, porque se a nossa cultura se mantiver fiel a si própria, a cultura é a alma e a honra de qualquer nação. É a sede da alma e da honra da nação. Então, eu não permito, na medida das minhas forças, eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas tenho uma língua afiada desgraçada. Eles querem destruir as nossas peculiaridades, as nossas singularidades no mundo todo, porque no dia em que tiver todo mundo se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, aí a gente é muito mais facilmente absorvido. E isso eu não quero. Então não tem preconceito contra ninguém. O que eu quero é fortalecer a nossa, porque então qualquer... Das obras do Ariano, né, das obras do Suassuna, a mais conhecida, assim, pelo grande público, né, por todas as gerações, eu acredito, é o Alto da Compadecida, né, que a gente tem o filme que foi feito em 1999, mas a peça ela é de 1955. E é esse texto, né, que é bastante conhecido, conta a história do João Grilo e do Chicó, e que ele foi escrito, né, por Suassuna, e traz ali muitas dessas características que nós já mencionamos aqui da obra desse dramaturgo. A gente vai ter também aqui evidenciado, né, várias influências de diferentes movimentos. Então, a gente vai ter influência também do simbolismo, do barroco e principalmente da literatura de cordel, né, que é essa literatura que é muito popular, né, no Nordeste, e a gente consegue, é algo que a gente consegue identificar com facilidade essa influência da literatura de cordel
na obra do Suassuna e especialmente, né, nesse texto do Alto da Compadecida, né? Mesmo no filme, a gente consegue identificar ali algumas características, né? Algo que nos lembra ali, a gente consegue perceber essa influência da cultura popular nordestina e especialmente da literatura de cordel. Bom, como nós vimos ali nos slides anteriores, o Suassuna ele veio a falecer em 2014, mas quando ele completaria ali, né, os seus 90 anos, houve uma montagem de uma peça musical para homenagear, né, essa data marcante dos 90 anos do Suassuna, chamada Suassuna, o Alto do Reino do Sol. Ela foi uma peça que foi montada pela Companhia Barca dos Corações Partidos, e a narrativa ela vai contar uma história, né, de acontecimentos em uma noite de apresentação de uma trupe de circo que chega a Taperoá, né? Taperoá é aquela primeira cidade para a qual o Suassuna se muda com a sua família após a morte de seu pai, e foi a cidade escolhida ali para ser, né, mencionada como cenário dessa peça, dessa história. Então, ele vai contar essa história dessa trupe de circo durante essa noite de apresentação, após chegar ali naquela cidade. E a gente vai ver acontecimentos, né, que vão acontecendo, né, com os integrantes dessa trupe. E é uma peça musical, então a gente vai ter ali essa história sendo contada a partir, né, de músicas que foram escritas especialmente para o musical, inspiradas na obra do Suassuna. Então a gente vai ter essas referências à obra e à vida do Suassuna descritas, né, nessa história contada nessa peça. Então, a gente vai ter ali reunido um texto inédito, né? Não é uma história que foi escrita pelo Suassuna, mas sim que foi inspirada nas obras dele, né? Na forma dele escrever. Então, a gente vai ter ali também alguns personagens. Vai ser um texto inédito, mas com alguns personagens que foram criados por Suassuna, que apareciam nas obras de Suassuna. A peça, né, ela tem por objetivo, além de ser, né, uma homenagem ao dramaturgo, ao escritor, mas também uma forma de apresentar o Suassuna em um espetáculo biográfico, mas também com adaptações ali da obra dele. Então, era uma forma ali diferente de apresentar para o público, de repente para pessoas que não conheciam, para um novo público também, para pessoas que já o conheciam também, mas apresentar ali essas características, né, presentes ali no palco, inspiradas nas obras feitas por Suassuna. Fazenda Carnaúba, Fazenda de Ariano Suassuna, montado no lombo do cavalo. A ideia é visitar a obra dele toda, e quando digo a obra toda, não só a literatura, não só poemas e A Pedra do Reino e as suas peças teatrais, mas suas palestras, os vídeos que rolam na internet, o que influenciou Ariano, Cervantes, Calderon, e aí vai.
falando 27. Aí é foda. Esse videozinho que a gente viu foi um teaser, né, que fizeram na época para divulgar a peça, quando eles estavam produzindo ainda a peça, quando estavam para estrear, né? E a gente viu ali como que foi toda a preparação do elenco e de todo mundo da produção, na verdade, enquanto eles estavam ali criando, né, e preparando esse espetáculo. Então, eles foram para a fazenda para a cidade onde Suassuna morou, né? Foram para a fazenda onde ele morou. Eles visitaram pontos importantes ali das cidades onde Suassuna viveu, guiados ali e que são importantes também para a cultura nordestina como um todo, também para eles entrarem em contato com essas influências da obra de Suassuna. Eles foram até guiados ali pelo filho do Ariano Suassuna durante esse período de preparação. Eles ficaram juntos ali naquela fazenda, eles visitaram vários pontos, como eu comentei, né? Tendo sempre esse contato com as influências das obras do Suassuna para poder criar essa homenagem que eles estavam fazendo. Eu vou encerrar por aqui, por hoje. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade aos nossos estudos.